Nós vamos começar o nosso momento de ministração da palavra. Eu gostaria de pedir a Aninha que orasse, né, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê o seu entendimento, né, para que o Ayrton possa fazer a sua palavra. Logo em seguida, o Ayrton pode tomar a palavra. Amém? Amém. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar? Amém. Que bom te ver, Aninha. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Senhor, peço a Ti que o Senhor possa usar o Teu servo, Senhor, que irá falar mais de Ti aos nossos corações. Senhor, toca na vida dele, toca na vida dos que estão, dos ouvintes, Senhor, toca na vida de todos que estão aqui, Senhor, nessa noite. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Também estou feliz em ver o Nilton. Amém. Amém. Graças a Deus. Tudo bem, gente? Graças a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz esteja com todos, né? Vamos agora, né, ler uma porção da palavra de Deus. Vamos refletir e vamos, enfim, né, nos alimentar, porque é aquilo que Jesus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus, né? E nessa noite nós cremos que virá uma palavra, assim, da boca de Deus para as nossas vidas, né? E a palavra de Deus é quem nos fortalece, quem nos traz vida, quem nos traz esperança, quem nos traz fé. E a palavra que eu gostaria de trazer nessa noite, para nossa meditação, reflexão, está lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 43, do 43 até o 50. E eu gostaria só de vocês me dessem um sinal, se estão me ouvindo bem. Perfeito. Ótimo, que bom. Tá ótimo, Ayrton. O título da mensagem de hoje, né, é a Epifania de Natanael. Pode até estranhar, né, esse termo, que vem a ser Epifania, e vocês vão entender porque eu coloquei esse termo aqui, e tem tudo a ver com a mensagem, com o texto. Epifania é um termo que significa revelação, intuição, iluminação, né? E esse termo tem tudo a ver com o texto, com aquilo que aconteceu na vida de Natanael, com aquilo que aconteceu na minha vida, com aquilo que aconteceu na sua vida, né? Então vamos. Primeiro eu gostaria de fazer antes de ir para o texto. Da última vez que eu trouxe uma mensagem, faz um tempinho já, foi no final de outubro, e naquele momento eu falei sobre o tempo, né? Falei sobre... Era uma mensagem temática, digamos assim. E eu falei sobre o tempo. O tempo... E hoje eu vou trazer uma mensagem mais expositiva, ou seja, eu vou ler o texto e extrair do texto aquilo que ele tem para nos dizer e fazer algumas inferências, né? Mas vai ser uma mensagem que eu vou extrair mesmo do texto, uma mensagem expositiva. O texto é no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos do 43 a 50. E essa mensagem, para trazer um contexto, né, para contextualizar, esse texto ele vai envolver três personagens bem icônicos, né? Nós temos aqui Jesus, como o Messias esperado. Nós temos aqui o evangelista, o discípulo Filipe, e nós temos também o Natanael. E quem é o Natanael? Natanael é aquele religioso, né? Aquela pessoa que era bem crédula, né? Íntegro e virtuoso.
se mostrava incrédulo quanto a algumas coisas, mas ele era uma pessoa íntegra e virtuosa, né? Logo no princípio ali do ministério de Jesus, os primeiros discípulos ali eram galileus, né? Era daquela região ali, da Galileia, né? E o que nós conhecemos hoje, né, como Palestina, enfim, ali era tomada por 3 regiões, né? Era a Judéia, a Galileia e Samaria, né? Então Jesus morava na Galileia, e como os seus discípulos iniciais, né? Naquela região era uma região pobre, né? A Galileia era uma região periférica, ali em Israel, né? O centro mesmo, o centro tanto, digamos assim, político, econômico e religioso, era a Judéia, né? Era o centro, era de onde procedia, né, os reis, de onde procediam os sacerdotes, de onde procediam os profetas. Então era o grande centro. E é justamente isso que o Natanael ele tem uma ideia um pouco equivocada, né? Acerca da revelação de Deus, né? Acerca das surpresas que Deus faz, né? E muitas vezes nós temos essa visão meio que discriminatória, preconceituosa, né? Que só vem coisa boa de lugar bom, né? Só tem coisa boa em lugar bom. E muitas vezes não é assim, né? Às vezes em lugares feios, em lugares de onde a gente não espera nada, e surgem grandes preciosidades, né? Surgem grandes pérolas, surgem grandes caráteres, né? Então, a gente vai ver um pouco isso na vida de Natanael, né? O Natanael, ele era um judeu, né? Ele era um homem que esperava, como todo bom judeu, né? A vinda messiânica, né? A vinda do Messias. E só que ele não estava muito convicto, né, que se aquilo ia acontecer na geração dele, né, nos dias dele, né? Ele não estava bem certo quanto a esse fato, até porque no tempo ali de Natanael, no tempo ali de Jesus, surgiam vários messias, né? Sempre surgiam propostas messiânicas, sempre surgiam gente dizendo que era o Messias, e isso acabava espalhando uma certa incredulidade entre as pessoas, desses vários, né, movimentos que surgiam ali, ditos messiânicos, né, e acabava as pessoas tirando um pouco da credulidade das pessoas quanto ao fato, né, ao fato apontado pelos profetas, né, o fato revelado, ainda não manifesta, mas estava sendo manifesto naquele momento, exato naquele momento ali, na geração de Natanael, que o fato estava sendo manifesto, né? Uma coisa que já havia sido revelada pelos profetas do Antigo Testamento, estava se manifestando naquela geração. Olha que maravilha, né? Um fato que havia sido por milhares de anos sido revelado, sido anunciado, né? E exatamente naquela geração, naquele momento ali, esse fato estava sendo manifesto na pessoa de Jesus o Cristo, né? Então temos esses três personagens no texto, né? Temos o Jesus, temos o Filipe e temos o Natanael. Natanael é o alvo do Filipe a princípio, né? Filipe, o evangelista, aquele que vai levar a mensagem, aquele que vai levar o convite. Muito bem. Dada essa introdução inicial, essa contextualização, vamos ao texto, né? E eu vou lendo intencionalmente, versículo a versículo, para a gente extrair do texto, né, aquilo que o texto tem propriamente a dizer. Começando ali no 43, né? Diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia.
quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Veja bem que Jesus vinha de outro lugar, né? Já vinha de outro lugar. E quando ele chega na Galileia, ele encontra Filipe e faz o convite, né? Na verdade, ele chama, ele faz um chamado. E ele diz: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Nesse momento, eu gostaria de que você que está acompanhando comigo, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versos 15 a 18, vai atentar para o que Filipe está dizendo, né? 15 a 18, o Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Isso é Moisés falando. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém, minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Ele estava se referindo justamente a essa referência bíblica. Correto? O Filipe diz: achamos aquele de quem... Um minuto aqui. Filipe vai dizer: achamos aquele sobre quem Moisés falou. Moisés falou aonde? Lá em Deuteronômio, essa leitura que eu fiz agora. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Veja bem, então Filipe tinha um conhecimento da Escritura, né? Filipe estava embasado e disse: olha, nós encontramos, né? Nós encontramos aquele a quem as Escrituras apontam. A resposta de Natanael foi a seguinte. Natanael responde até de forma um pouco irônica, né? Perguntou Natanael: Nazaré? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Olha só a atitude. Eu gostaria que você atentasse para essa questão, né? Natanael se deparando com esse convite de Filipe, e diz assim: Nazaré, aquele lugarzinho lá, vai vir o Messias de lá. Não é lá da Judéia, não. Não é de Jerusalém que vai vir. Vai vir de Nazaré. Isso é impossível. Só que Jesus não nasceu em Nazaré, né? Jesus nasceu em Belém. Belém fica na Judéia. Então, Jesus vem da Judéia, Jesus vem de Belém, né? Jesus morava em Nazaré, Jesus passou a morar em Nazaré, seus pais eram pobres, né? E como eu disse sobre isso, Nazaré ficava na Galiléia. Galiléia era uma periferia, então ele era pobre. E surge em Natanael essa questão: poxa, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Como é que pode vir um Messias? Como é que pode vir o nosso Messias de um lugarzinho tão pequeno, tão, digamos assim, desprezível, não notório, não notável, né?
que essa era a perspectiva, digamos assim, essa era uma perspectiva messiânica de Natanael, ia vir, o Messias ia vir de uma forma extraordinária, né? Submetendo todas as nações. Isso é uma visão messiânica, sabe? O Messias ia chegar, digamos assim, arrasador, né? De uma forma brilhante, extraordinária. E deixa que o Messias vem de uma forma bem humilde, né? Bem humilde. O que me chama a atenção é também a ética de Filipe aqui, como um evangelista, né, na qualidade de um evangelista, na qualidade de um missionário, a humildade que ele tem, né, de não vender Jesus, né? Apenas ele se limita a dizer, venha e veja, ou seja, tem a sua própria experiência, tem o seu próprio contato. O que é muito interessante na colocação de Filipe aqui é que ele não quis construir na cabeça de Natanael nenhum ídolo, sabe? E isso acontece muito nos nossos dias, porque às vezes as pessoas têm uma necessidade de vender Cristo, de vender Jesus como sendo um guru, alguém que vai resolver todos os problemas da pessoa, alguém que vai resolver os problemas financeiros, os problemas de natureza sentimental, né? E tenta-se se vender Jesus dessa forma, nessa condição mercadológica, né? Mas Filipe não, Filipe apenas se limitou à sua própria limitação, sabe? Ele apenas disse, venha e tenha a sua própria experiência, venha e veja, sabe? E nós vemos aqui, nesse venha e veja, né, que Filipe foi, de certa forma, ético e honesto na sua forma de levar a mensagem, na sua forma de convidar, né, levar ao Messias. Então, nós vemos aqui, a partir do verso 47, a coisa muda, o quadro muda de conotação, porque o contato de Natanael com Filipe acaba e ele vai ter contato agora com essa outra personagem, com o próprio Jesus. E nesse contato com Jesus, o Natanael, ele sofre, pelo menos ali, a princípio, 3 grandes impactos, sabe? No 47, a gente vê da seguinte forma, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. A entrada já foi apoteótica. A entrada já foi impactante. A quebra, o primeiro impacto foi essa quebra de gelo, sabe? E Natanael deve ter pensado, mas de onde ele me conhece? Como é que ele conhece a minha pessoa? Não era só a pessoa física, mas o caráter da pessoa. Compreende? Ele diz assim, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ele já aponta para o caráter do Natanael. Olha só esse primeiro impacto, essa primeira profundidade. O que nos leva a entender que Jesus, ele não nos olha como um coletivo, sabe? Como um montante de pessoas reunido num lugar, como uma multidão. Jesus nos olha pessoalmente. Jesus quer se relacionar conosco pessoalmente. Ele vê como cada um de nós é. E ele, para se relacionar com o Filipe, né, ele já queria essa ponte. Né, ele já diz, olha, isso aí é um verdadeiro israelita. Ele não é um falso, ele não é um hipócrita.
Então, o Natanael já sofre aquele primeiro impacto. Aquilo que Filipe deixou de fazer, ou seja, dada a sua limitação, ele deixou para quem de fato poderia tocar no profundo, no escondido, né, no oculto. E Jesus é muito competente para fazer isso. Você lembra, você pode lembrar, assim como eu lembro, quando, sei lá, Jesus te chamou, né? Ele foi no teu íntimo. Ele foi no teu coração, na tua mente, ele trabalhou, ele te chamou. E aqui ele vem. E o primeiro impacto, essa quebra de gelo, porque Jesus misteriosamente não conhecia Natanael. Natanael era amigo de Filipe. E Jesus tinha contato todos os dias com multidões, com milhares de pessoas. Mas ele sabia quem era Natanael. Assim como ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Entenda uma coisa. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe o que é que você pede. Ele sabe quais são os seus anseios. Ele sabe onde você está. Segundo impacto de Natanael. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Natanael já fica atônito, de chegada. Ele já sofre aquele impacto. De onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu te vi, Natanael, quando você estava lá debaixo da figueira. Que coisa preciosa, né, queridos? Ninguém te vê, às vezes, quando você está num momento muito grande de aflição, de dor, e você, às vezes, entra para o seu quarto, ou, sei lá, vai para um lugar deserto, vai para uma praia, e você ali fala com Deus, e ao mesmo tempo que você fala com Deus, bate no seu coração, dizendo assim, poxa, mas será que está me ouvindo? Será que eu não estou falando sozinho? Natanael tinha esse costume de ir para debaixo de uma figueira e ali falar com Deus, eu acredito. A gente pode conjecturar. Um momento íntimo, que só ele sabia. Filipe não sabia. Mas Jesus disse para ele, olha, eu te vi lá. Mesmo antes de Filipe chamar, eu te vi lá. Não fomos, queridos, o sobrenatural de Deus. O próprio João vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi ele que escolheu, foi ele que nos chamou, né? Foi ele que nos chamou. Natanael foi visto por Jesus, mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente. Isso é onde entra o sobrenatural de Deus. Isso é onde entra, né? Muitas pessoas às vezes acreditam só na parte intelectual da coisa. Eu tenho que aprender muito, eu tenho que aprender muito, eu tenho que aprender muito. Não. Aprenda muito, mas não perca a sensibilidade espiritual. Acredite que Deus te vê, te ouve. Acredite nisso. Terceiro grande impacto na vida de Natanael, no 49.
Terceiro grande impacto, que foi o grande milagre. Então, Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Perceba a mudança completa e absoluta no coração, na consciência e no entendimento de um homem. O milagre, o sobrenatural que aconteceu na vida daquele homem, ele não foi convencido intelectualmente. Ele teve um encontro com Jesus. E ali ele pôde perceber, ele pôde constatar que aquele ali, de fato, não era um farsário, não era mais um Messias, aquele era, de fato, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Isso foi uma convicção espiritual, isso não só foi uma convicção intelectual, isso não foi apenas uma persuasão, isso foi uma convicção no mais profundo do nosso ser. No mais profundo do nosso ser. Natanael obteve essa iluminação, essa epifania. Natanael obteve essa iluminação vinda diretamente do Espírito de Deus. Assim como João, o Batista, teve. Eis aí o mesmo Espírito que disse para João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o mesmo Espírito que revelou para Natanael: tu és o Filho, e ele reconheceu: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por isso que Filipe disse: olha, eu não vou falar nada sobre ele, porque tudo que eu falar sobre ele vai construir uma concepção errada na sua cabeça. Corre o risco de formar na sua cabeça um ídolo que não tem nada a ver com ele, que é o que muitas vezes é construído no nosso contexto, um ídolo que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com Jesus. Então, Filipe se limitou, digamos assim, a sua insignificância como homem, e disse: vá a ele, venha e veja. Venha e veja, tenha a sua experiência. E Jesus fez a parte dele, que é a parte sobrenatural. O sobrenatural existe. E esse sobrenatural, ele toca na parte mais profunda do nosso ser. Ele nos traz uma convicção. Natanael saiu de uma incredulidade para uma convicção, para uma fé firme, fundamentada dentro do seu espírito. Ninguém mais jamais tirou isso do coração dele. Esse encontro formou e forjou Cristo nele. E jamais ele disse: nunca mais eu encontrei aquilo do qual estava procurando. Por fim, queridos, para a gente encerrar, nós temos uma analogia aqui. No 50 e no 51. E essa analogia tem muito a ver com o que está escrito em Gênesis. Gênesis. Essa analogia tem a ver com o que está escrito em Gênesis 28, do 10 ao 13, onde diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora a gente vai voltar ao texto de João.
No verso 50, Jesus usa essa imagem. Olha só, essa imagem profética. Jesus usa essa imagem, que talvez fosse tão vívida na cabeça de Natanael. E ele traz aquela sombra para uma substância real. Agora, que diz assim, Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a analogia que tem lá com Gênesis 28. A escada é o próprio Jesus. A escada que liga no sonho de Jacó, no sonho do pai ali das 12 tribos de Israel, da qual Natanael, Filipe eram descendentes. A escada que ligava os céus à terra, no sonho de Jacó. Essa escada é o Cristo. Os anjos subindo e descendo representam a glória de Deus. Representam a glória de Deus. E Jesus faz uma promessa declarada. Uma promessa declarada de grandezas ocultas. E é isso que... E o corte aqui é muito mais profundo. Porque essa é a proposta do Cristo. Sabe? São glórias eternas e mais profundas do que carro, casa, dinheiro. Jesus promete aqui para Natanael, você creu, né? Você creu porque eu te disse que você estava debaixo da figueira. Pois eu lhe digo uma coisa, você verá mais coisa. Você verá maravilhas. Continue crendo. Continue exercendo essa fé. Que maravilhas eu te mostrarei. Maravilhas eu te mostrarei. Como fala o profeta Jeremias, né? Coisas maiores, coisas ocultas que vocês não sabem. Então, queridos, continue crendo. Filipe fez um convite a Natanael, mas Jesus lhe fez um chamado. Jesus marcou o coração de Natanael com uma marca eterna, com uma marca profunda, com o selo do Espírito. Com o selo do Espírito. E ele diz que coisas maiores, na verdade, vocês verão o céu aberto. Vocês verão, você verá. Você acredita nisso? Que você verá o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, continue crendo. Continue crendo. Essa é a proposta do Cristo. Continue crendo. E coisas maiores. Que aí você verá o céu aberto. Transcende o material físico imediato. A proposta de Jesus vai muito além, muito além. Paulo diz assim que jamais, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano, ou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, são coisas
inexprimíveis. E eu quero encerrar dizendo, continue crendo. Continue crendo. Você está aí, assim como Natanael, um dia você encontrou a Cristo. E as propostas dele para a sua vida continuam as mesmas. Não mudaram, não falharam. Ele ainda continua te vendo. Ele ainda te conhece perfeitamente. Como filha, como filho. Pai, graças te damos pela tua maravilhosa revelação, pela tua maravilhosa palavra. Continua, Senhor, nos abastecendo. Abastecendo com a tua graça. Abastecendo com a tua glória. Abastecendo com a fé genuína que procede do teu trono. Para que nós possamos jamais duvidar das tuas grandezas e das tuas maravilhas. Que possamos permanecer firmes, que possamos caminhar o caminho pelo qual o Senhor nos chamou para caminhar. Te peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos erga, nos livre dos males, das tentações. Te peço que o Senhor nos abrace nesse momento tão difícil. Que o Senhor nos revigore as nossas forças, principalmente as nossas forças espirituais, para que nós continuemos combatendo o bom combate da fé. Te adoramos e te amamos, e continuamos aqui, e continuamos sabendo que o Senhor está nos vendo, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos visita, e que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é a nossa fortaleza. Em Cristo Jesus, te agradecemos, amém e amém. Queridos, grande abraço, que a bênção de Deus possa revigorá-los e tenhamos uma noite cheia da graça de Deus. É isso. Beijo, beijo a todos. Amém. Amém. Parabéns por essa mensagem tão maravilhosa. Uma bênção. Ayrton, parabéns. Muito bom. Pastora Adailton, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu estava falando parabéns aqui, eu escrevi revelado errado, mas parabéns pela mensagem do Cristo revelado, né? A gente tem o Cristo histórico, o Cristo humano, o Cristo Filho de Deus e o Cristo revelado. Jesus é o personagem, é um dos mais enigmáticos da história, porque você consegue tirar muitas lições de Jesus e você tem várias manifestações dele, né? O Ayrton falou nessa noite do Cristo revelado, aquele que a gente encontra, né? Aquele que é esperado e a gente encontra. Ele fala muito sobre isso, né? Não o Ayrton, o Jesus. Ele fala muito sobre isso. Aquele que me busca vai encontrar. Tá? Então, todo homem que buscar a Deus, ele vai encontrar. E essa questão da complementação humana através do Cristo, parabéns, Deus abençoe a ti e a igreja, para que possa sempre compreender a mensagem, que é o mais importante. A mensagem do Evangelho ela tem que ser sempre compreendida de modo espiritual, né? A gente tem que abrir o coração. A compreensão do Evangelho nem sempre está no intelecto. Ela tem que ser compreendida de forma espiritual. Então, que Deus dê graça à igreja para que compreenda de forma espiritual também. Então, Deus abençoe muito a tua vida e Deus abençoe a todos os ouvintes. A mensagem vai ficar na internet e quem for alcançado por ela que possa também ter esse processo epifânico de encontrar-se com Cristo revelado. Uma situação singular. Amém. Meus irmãos, domingo, Escola Bíblica Dominical, continue na leitura da Bíblia, tem alguns de vocês que estão lendo a Bíblia junto comigo, eu tô lendo em 2 Bíblias aqui, eu tô tentando fazer 2 leituras ao mesmo tempo, tá meio tenso, mas vamos lá. Eu vou acabar optando por uma só,
Mas continue na leitura da Bíblia comigo. Quem estiver na leitura comigo e estiver atrasado, não tem problema nenhum. Ah, eu estou atrasado. Não se preocupe. Só não pare. Tá? Porque não é uma corrida. Então, cada um vai chegar no seu tempo. O ideal é que todo mundo chegue junto. Mas vamos lá. Deus vai abençoar a tua vida, o teu coração. Vamos orar por aqueles que estão enfermos. É muito importante a oração pelo que está enfermo. Mande uma mensagem. Você não pode visitar quem está enfermo, porque a gente está aí na pandemia. Então, manda uma mensagem para quem está enfermo, manda um áudio, manda qualquer coisa, tá? Para aqueles que vão fazer a operação, porque eu vou falar para vocês, é tão importante quanto você orar pelos enfermos no culto, é você se lembrar deles durante a semana e mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Eu sei que você vai fazer uma operação, soube que você vai operar, estou orando por você. Tá? Então faz isso, porque a pessoa sempre se sente lembrada, né? Hoje eu mandei uma mensagem para um amigo de trabalho, e falando para ele para ter um pouco mais de fé, acreditar, apostar e deixar que Deus opere e cuide da saúde. Aí ele mandou uma mensagem para mim de volta e falou assim: você sonhou comigo ou está com saudade? Não, nenhuma coisa nem outra, eu só quero que você seja abençoado, nem sonhei com você e nem estou com saudade. Então faz isso, abençoa a quem está próximo de você, para que essas pessoas se sintam. Nós somos igreja, viu? Domingo, Escola Bíblica Dominical, à noite o nosso encontro de louvor a partir das 18 horas. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu estou devolvendo para vocês a palavra. Amém. Gostaria de pedir para o pastor Mota fazer a oração final e nos dar a bênção apostólica. A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este grande privilégio que temos de nesta noite poder participar da manifestação graciosa do Teu Espírito Santo, da qual, Senhor, Tu falaste aos nossos corações de uma forma muito maravilhosa. Te agradecemos pelo Teu grande poder, Senhor, pelos louvores, pelas recordações belas de todos os louvores que ouvimos nesta noite. Da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada com propriedade exclusiva para nós. Estamos felizes, Senhor, pois o Senhor tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua graça está sobre as nossas vidas. O Teu amor é infinito. E nós reconhecemos, Senhor, que tudo que somos e temos e vivemos, dependemos de Ti. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um dos Teus filhos. E dá, Senhor, sempre a Tua graça e o Teu poder, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, fazendo o Teu querer e Te agradando, procurando, Senhor, fazer coisas que agradam a Ti. Te damos graças no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um dos meus irmãos. E todos os irmãos dizem amém. 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 Um beijo grande, pessoal. Beijo grande para vocês. Forte abraço. Pessoal, quem